Olá! O Poder Judiciário do Maranhão mantém diversos serviços que contribuem para o bom desenvolvimento da Justiça Estadual. É o caso do Laboratório de Biologia Molecular, inaugurado em 1999 no Fórum de São Luís. Com certificações internacionais, o laboratório realiza milhares de exames de DNA todos os anos, contribuindo com uma resposta eficiente às demandas apresentadas pela sociedade ao Poder Judiciário. No programa de hoje, você vai saber mais sobre a história, estrutura e funcionamento do laboratório de DNA. Vai entender quais serviços são realizados no laboratório e como são solicitados. E quem está aqui para explicar tudo sobre esse trabalho é a chefe do Laboratório de Biologia Molecular, Clarissa Macatrão. E é a partir de agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. Hoje você vai saber tudo sobre os serviços oferecidos pelo Laboratório de Biologia Molecular do Fórum de São Luís. Uma iniciativa pioneira que auxilia na resolução de processos judiciais. E quem está aqui para conversar com a gente sobre esses serviços é a chefe do laboratório, Clarissa Macatrão. Para começar, por favor, Clarissa, explique ao nosso público sobre o surgimento e a história do laboratório de DNA. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Clarissa. Obrigada pelo convite, Amanda. Olá, Eider. Então, o laboratório ele foi criado em julho de 99. Como eram feitos os exames antes desse marco? Bom, o governo do estado ele custeava alguns poucos exames de DNA para a justiça. Na época, o desembargador Jorge Rachid, corregedor, ele era cobrado pelos juízes de família para que pleiteasse junto à Secretaria de Saúde o aumento de números de exame. Bom, na época, eles foram para um congresso de direito de família fora do estado e eles estavam assistindo a uma palestra de peritos da Unicamp que tinham resolvido alguns casos de DNA. E foi então que o desembargador Jorge teve a ideia de, ao invés de pleitear mais exames de DNA, ele pleitearia recursos para construir o seu próprio laboratório de DNA. Uma ideia vanguardista que teve sucesso, e hoje a gente tem mais de 13 mil casos resolvidos. Nossa, então foi assim que surgiu, o laboratório? Sim. Antes da existência, eu ia te perguntar isso, antes da existência do laboratório, como é que era feito esse trabalho do judiciário? Você falou que o governo que bancava esse. E como é que era feito esse processo? Por exemplo, a demanda geralmente é maior do que o recurso, vamos dizer assim, que o laboratório oferecia para o cidadão. Como é que fazia essa triagem, vamos dizer assim, dos casos? Antes do laboratório, o governo custeava apenas 5. Na época tinham 5 varas de família. Então os juízes eles teriam que selecionar qual seria o caso que seria atendido a cada mês. Okay. Logicamente isso é insuficiente para uma demanda que crescia progressivamente. Você fala atualmente em 13 mil? 13 mil casos resolvidos desde o ano de 2000. Desde 2000 para cá, né? Isso. É uma média de quanto, mais ou menos, por ano? Ou por mês, ano. A gente realiza 150 exames por mês. A gente agenda um pouco mais, porque sempre tem uma margem de pessoas que faltam ao momento da coleta. Agora sim, só um instantinho. Sim. Da época que não havia o laboratório, era isso que eu queria saber. Qual a proporção da procura pelo serviço, pelo trabalho lá do serviço de DNA e a quantidade que era oferecido para a população, só para a gente ter uma ideia, para saber hoje, um parâmetro para a atualidade. Bom, à época eu tive o conhecimento, eu estava chegando no laboratório, que existia uma demanda acumulada de 5 mil casos. Hoje a gente acredita que a demanda acumulada é mínima, porque a proporção que as comarcas vão solicitando, a gente vai fazendo, com uma certa celeridade. E qual é o tempo médio, Clarissa, de realização do exame até o resultado? Então, os exames da capital, que são coletados aqui, a gente consegue resolver em até 20 dias. Já os que vêm das comarcas do estado, 25 dias, 30 no máximo. Nossa, muito rápido, né? É muito rápido. Da agilidade. Hoje está bem rápido, graças a Deus. É outra realidade, né, Clarissa? Sim, outra realidade. Lá na década de 90... Como é que a gente pode comparar hoje a realidade do Maranhão, por exemplo? Porque
o trabalho que é feito no Maranhão, do Laboratório do Maranhão, com outras capitais do Brasil, Larissa? Então, o Laboratório de DNA daqui, ele inclusive já foi capa do projeto Pai Presente do CNJ, né? A gente vê no Fantástico, se falando em Maceió, de 12 mil conciliações e alguns casos de DNA. A gente, só de exame de DNA, a gente já fez mais de 13 mil, né? Então, a nível de Brasil, a gente está muito bem posicionado. Nós temos o único laboratório público com certificação ISO 9001, né? Então, o Maranhão realmente, graças a essa ideia vanguarda do desembargador Jorge, o Maranhão está à frente da grande maioria das capitais. É referência e, além disso, está instalado no próprio fórum. Dentro do próprio fórum. Facilita muito, né, Clarice, o acesso da população. Sim. É o único do país? É o único laboratório do país instalado dentro de um fórum. Olha só. E Clarissa, assim, quais são os principais serviços oferecidos lá no laboratório e quais tipos de processos podem solicitar esses exames de DNA? Bom, os principais serviços são as ações de investigação de paternidade e maternidade, incluindo aqueles casos, né, que ainda existem de casos de reconstituição, quando o suposto pai ou a suposta mãe se encontram falecidos. Neste caso, a gente faz o exame partindo de parentes de primeiro grau desses supostos pai ou suposta mãe. A gente atende aos processos judiciais e também atendemos à demanda que vem dos centros de conciliação. Tem algum caso assim que marcou, de grande repercussão, que foi resolvido através do laboratório? Sim, o caso da Clara Fernanda, a bebê que foi colocada debaixo de um carro quando a mãe saiu da maternidade. Então esse foi o caso que mais emocionou a gente. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais com a Clarissa Macatrão, que é chefe do Laboratório de Biologia Molecular do Fórum. E o Telejudiciário é o seu canal para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Para falar de graça, ligue de um telefone fixo para o número 0800 707 1581. Ou ligue de um celular com as taxas da sua operadora para código 98 3194 5555. No próximo bloco, vamos saber sobre as certificações recebidas pelo Laboratório de Biologia Molecular. E a nossa entrevistada Clarissa Macatrão vai explicar mais sobre os serviços oferecidos no laboratório. Justiça Cidadã já está de volta. Hoje, conversando com a chefe do Laboratório de Biologia Molecular do Fórum de São Luís, Clarissa Macatrão. Clarissa, agora há pouco nós levantamos um assunto sobre um fato, né, que chamou bastante atenção. Você falava de uma criança que foi abandonada e tem uma retificação para a gente fazer. Eu gostaria de fazer essa retificação e que a gente falasse um pouquinho mais sobre esse caso. Então, na verdade, são dois casos que eu acabei misturando, né? Teve uma garota que ela foi colocada pela mãe debaixo de um carro na saída da maternidade e a gente resolveu, né, o exame. E teve o caso também da Clara Fernanda, que foi roubada da Santa Casa. Tá. Então, a menina Clara Fernanda, na verdade, não foi abandonada debaixo do carro, ela foi roubada de dentro da Santa Casa. Ela foi roubada de dentro da Santa Casa. Na época, a polícia não tinha o laboratório de DNA que hoje tem, por sinal muito bem estruturado também. E a gente fez esse exame, um prazo recorde à época, né, de 5 dias. A gente está falando de 10 anos atrás. Nossa, e em quanto tempo o caso foi esclarecido? 5 dias. Nos 5 dias? 5 dias. Nos 5 dias do exame. Na Esse época, caso foi muito noticiado também na época. Foi muito noticiado, sim. Você queria falar mais algumas informações sobre esse caso, Clarissa? O nosso público deve estar curioso. Ah, sim. Olha, até para a gente mostrar, não é? E da importância, né, do trabalho do laboratório de DNA, da equipe, né, que está ali dia a dia. É um projeto especial do Judiciário. Sim, foi um caso que nos deu muita satisfação, né? Terminou com um final feliz. A criança que foi encontrada, de fato, era filha do casal que tinha perdido, né? E, inclusive, o casal até hoje agradece. Foi um caso muito satisfatório. Poxa, que legal, né? Nossa. Uma história emocionante, Final né? feliz. Com Poder final ajudar feliz. as pessoas, né? Sim, com certeza, com certeza. Há vários anos, o laboratório de DNA está sendo referenciado com a certificação ISO 9001.
Clarissa, quais são as principais exigências para a concessão dessa certificação? Então, a certificação NBR ISO 9001, ela valida o sistema de gestão de uma instituição. Bom, dentro dos seus requisitos, as principais exigências passam pelo planejamento, pela análise de riscos, pela rastreabilidade, enfim, tudo muito documentado. Bom, além disso, para você obter uma certificação, você precisa ser auditado por uma instituição externa. Você passa por auditorias anuais, né? E essas empresas que lhe certificam são empresas que são credenciadas pelo Inmetro. Isso garante a idoneidade, né, e a imparcialidade no momento da concessão da ISO 9000. Essa fiscalização, no caso, essa auditoria, ela é rotineira? Ela tem que acontecer? Ela sempre acontece. Anualmente? A cada 3 anos a gente tem auditorias de recertificação, até porque a norma muda. A gente começou na norma 9001-2008, hoje a gente está na 9001-2015. E, então, é 1 ano de recertificação e 2 anos de manutenção. Esse ano vai ser nossa recertificação. Que legal. Como é que funcionam as requisições de exames, por exemplo, e de DNA e como são feitas, né, no laboratório? Qual a média de atendimento que a gente tem, por exemplo, por mês? Então, a gente realiza uma média de 150 exames. As requisições, elas são feitas por varas de família ou comarcas e também pelos centros de conciliação, através de um sistema vínculos de uso exclusivo dos servidores do judiciário. Tem que passar, então, pelo aval do juiz, por exemplo? Do juiz ou do conciliador. Ou do conciliador. Sim. E como é que são essas requisições feitas pelo centro de conciliação? É o centro de conciliação de família? Sim, tanto o Centro de Conciliação e Mediação da Família, como os 2 centros de conciliação, tanto que ficam no Todos fórum, eles enviam? Como na Rua do Egito. Essas solicitações? Todos eles. Qualquer vara do Maranhão tem acesso ao sistema Vínculos. Então tem essa parceria também entre vocês, né? Sim. Voltada para o cidadão. Conciliação, laboratório. A conciliação é sempre a forma mais rápida de resolver esse tipo de demanda. Agora, tem gente que mesmo com o exame resiste? Bom, essa parte aí os juízes é que vão resolver, mas assim, a gente nunca teve um laudo contestado. Né? E isso é muito gratificante, nos dá segurança para podermos avançar. Nós nunca tivemos laudos contestados. Com certeza. Até porque todos os nossos laudos já saem com a contraprova. Ótimo. Então não tem como ter dúvidas, né? Não existe. Se não quiser assumir também, vai ter que assumir, né? A prova está lá. E casos assim, de pais, assim, mães que vão e têm dúvida em relação, né, a vários supostos pais. Acontece de ter conflitos lá também no laboratório ou mais durante a audiência mesmo? Então, hoje a gente se cerca de alguns cuidados para evitar problemas na sala da recepção. Casos de família. Sim. Então, por exemplo, só entra para fazer o exame as partes que realmente vão coletar material biológico. O marido, a esposa, a mãe fica do lado de fora, né? Além disso, sempre fica presente um funcionário da gente. As coisas são bem tranquilas, graças a Deus. Que bom. Tá então, certo. Daqui a pouco a gente vai conversar mais com a nossa convidada de hoje. Você pode tirar suas dúvidas sobre assuntos ligados à justiça pelo telejudiciário. De um telefone fixo, você liga de graça para o 0800 707 1581. Se quiser ligar de um celular, com as taxas da sua operadora, o número é o 9831945555. No próximo bloco do Justiça Cidadã, vamos saber como são feitos os exames realizados pelo laboratório de DNA. E como as pessoas interessadas em realizar investigações de DNA podem ter acesso aos serviços. Estamos de volta com o último bloco do programa Justiça Cidadã. Hoje conversando com a chefe do Laboratório de Biologia Molecular, Clarissa Macatrão. Clarissa, como funciona na prática a realização dos exames de DNA e qual é a forma de custeio? Bom,
Qualquer pessoa, seja a mãe de uma criança que não foi reconhecida pelo pai, seja um suposto pai, seja algum adulto que quer saber quem é o seu pai biológico, qualquer pessoa pode pleitear uma vaga. Os exames são totalmente gratuitos. E como é que eles podem solicitar essa vaga? Como é que é feito? Como é que é esse trâmite na justiça? Tá, tem duas formas. A primeira é a forma judicial. A Sim. pessoa precisa constituir um advogado que vai formalizar um processo de ação de investigação de paternidade. E a outra forma, que é a forma mais fácil e mais rápida, Pela conciliação. é pela conciliação. Pela conciliação, não há necessidade da pessoa ter um advogado. Basta ela se dirigir ao centro de conciliação da capital ou centro de mediação de família ou até mesmo em qualquer vara do interior e levando documento e comprovante de residência, e aí a pessoa solicita uma vaga de exame de DNA a partir do projeto Pai Presente. Quem não tem advogado pode procurar um defensor, por exemplo? Quem não tem advogado pode procurar um defensor Ou para centro formalizar um próprio processo judicial. Mas tem que ser formalizado de qualquer forma, né? Não precisa. Pelo centro ser de conciliação. Não formalizado. precisa. A pessoa vai no centro de conciliação levando documentos e comprovante de residência e já fala que precisa fazer o exame de DNA. É muito simples. Esses exames são feitos através da saliva, sangue, como é feito? o exame? Então, por questões de mais conforto, principalmente para as crianças, que é o nosso maior público, a gente padronizou a técnica do esfregaço bucal. As células coletadas são da bochecha interna da boca, inclusive no interior também, 90% das comarcas hoje trabalham dessa forma. É uma forma indolor, é uma forma rápida e igualmente segura. Agora, eu tenho uma dúvida. Alguma vez vocês tiveram, por exemplo, que alguém negou fazer o exame e vocês tiveram que utilizar algum objeto de uso dessa pessoa para retirar o DNA? Aconteceu alguma vez? Não. O que chega para a gente não chega nada criminal. Então, as pessoas, elas Como assinam nos filmes, termo, né, que a gente assiste. A parte criminal é o laboratório da polícia, né? Para a gente chega as pessoas que querem fazer uma investigação humana, né, paternidade ou maternidade, e essas pessoas, elas assinam um termo dizendo que elas estão cientes e aceitam se submeter a um exame de DNA. Nada é feito obrigado. Então já está tudo resolvido lá Tudo na vara da resolvido, família, na conciliação. Tudo fácil, tudo rápido. Quem tem vontade de realizar um exame de DNA para seu filho ou mesmo para você mesmo, basta se dirigir a um centro de conciliação que tem no Fórum de São Luís e também na Rua do Egito, ou você pode ir à sua própria comarca e pedir: eu quero um exame de DNA pelo projeto Pai Presente. É tudo simples e rápido. Aqui em São Luís, você tem algum número para contato? Bom, tem o telefone do telejudiciário e tem o telefone do laboratório, que é o 3194-5631. Certo, Ok. 3194-5631. Anote aí, é A bem gente vai passar fácil, bem esses prático. telefones aí no nosso rodapé aqui do programa. E Clarissa, e qual a retrospectiva que você faz, o balanço, desde 1999, quando foi inaugurado o laboratório de DNA, né, na gestão do então corregedor e desembargador Jorge Rachid, né, o pai desse projeto Sim. tão importante, né, da justiça, né, em benefício da sociedade? Bom, o balanço ele é muito positivo, porque quando nós começamos fazendo 5 exames, né, que eram acompanhados pelos peritos da Unicamp, até que a gente pudesse andar sozinho com toda a margem de segurança. Hoje em dia a gente faz 150 exames, acabamos de receber um novo sequenciador de DNA que nos permite triplicar a nossa produtividade, né? Então, saldo de mais de 13 mil casos resolvidos, sem laudos contestados. Então, uma equipe muito bem preparada, todas as nossas analistas têm mestrado na área, têm uma grande bagagem. São quantas pessoas que atuam hoje lá? Nós somos 10. É uma equipe 10. enxuta, é uma equipe pequena, mas é uma equipe muito competente e comprometida. Tanto é que Todos são passaram por certificados treinamentos ISO e 9000. Nossa, a ISO 9001, ela exige uma série de treinamentos e tudo no laboratório é padronizado. Da forma como se limpa a bancada, da forma como se corrige um laudo, tudo é documentado, tem um passo a passo que a gente chama de POPs.
Por isso é que a gente tem, desde 2013, uma certificação e desde essa época nós nunca levamos uma não conformidade. Que legal. É Parabéns muito pelo legal. trabalho de vocês. Viu? Parabéns, Clarissa. Parabéns eu fico mesmo muito a você feliz, e a toda a equipe. né? E a equipe de poder contribuir E a sociedade com a agradece. sociedade, né? É muito gratificante saber que às vezes a gente vai no interior e a gente vê que a filha do vaqueiro, que a filha de um agricultor já tiveram casos de DNA resolvidos, já tem uma pensão alimentícia, né? Então eu acho que a justiça ajudando a melhoria da vida do cidadão. Existe Com uma certeza. palavra diretamente associada a exame de DNA que chama-se credibilidade, né? Sim. E é isso que o laboratório passa, a partir de toda essa gama aí de treinamento, de ações, né? De planejamento, né? De todo nunca um terem sido planejamento, uma estrutura. contestados, Tudo né? planejado. Conquistas, né? Muitas Sim. conquistas, né? Ao longo desses anos. Parabéns pelo Clarissa. trabalho de vocês. Muito Parabéns. gratificante. Tá, gente? E muito obrigada, tá, Clarissa, pela sua participação em nosso programa. Muito obrigada pelo convite e vamos esperar que mais pessoas com esse programa venham até nós para realizar seus exames, para tirar suas dúvidas, enfim, para serem reconhecidos como bem querem. Tá Com certo. certeza. Bom, e chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. A gente te espera na próxima edição. Pois é, aproveite bem sua semana. Até lá!